sim, espero que todos estejam com saúde. Eu vou dar sequência no nosso curso de Sociologia hoje. Vou gravar alguns vídeos aqui para não ficar tão... para que eles não fiquem tão extensos, né, sobre Karl Marx, que é o nosso último tripé, dos tripés clássicos, né? Eu tentei fazer isso via live no YouTube, mas hoje a minha internet está revolts, então vamos por aqui mesmo. Eu quero provavelmente amanhã já postar também a aula sobre os filósofos do período helenístico, para a gente acabar esse mundo grego, né? Fiquei devendo na semana passada dar uma postagem para vocês, mandei lá uma série de exercícios e vamos tentar dar continuidade aqui da melhor maneira possível. Tudo bem, gente? Então, o Karl Marx, deixa eu ir falando enquanto eu vou abrindo a apresentação. É um filósofo, sociólogo, economista, pensador, revolucionário alemão. Tá? Ele tem uma obra extremamente vasta, extremamente importante, e ele é um dos pensadores que mais influenciaram a nossa civilização contemporânea. Inclusive, alguns pensadores, alguns filósofos dizem que ele e Kant são os dois únicos a superar Aristóteles, nessa importância para a revolução no pensamento. Então, o Marx ele vai ter uma obra extremamente ampla, né, em diversas áreas do conhecimento, e, embora ele morra, né, antes que o Max Weber, ele aparece depois ali no tripé sociológico, porque o Marx ele não foi um sociólogo de raiz, podemos dizer assim. A obra dele vai ser adaptada para ciência social a partir do momento em que a ciência social ganha espaço, ganha notabilidade no século XX. Ok? Então, a obra mais importante dele com o Engels, que foi o seu parceiro intelectual durante muito tempo e patrocinador da obra e também da vida de Marx, é o Manifesto Comunista, que é um panfleto, né, de propaganda do Partido Comunista Inglês. Solo, né, sozinho, o Marx vai escrever o Capital, que é uma das suas mais aclamadas obras também. Tem outras, o Deus Brumário de Luiz Bonaparte, a crítica a Feuerbach, a ideologia alemã. Então ele tem uma obra extremamente profunda. O Capital ele tem 2 tomos, em algumas publicações, 3 em outras, mas o Marx só escreve o primeiro. O restante ele morre, né, e o restante é feito pelo Engels a partir de anotações do Marx. Essa parte aqui de biografia, gente, eu vou passar bem por cima, tá? Porque esse material que eu estou usando para apresentar, vou postar para vocês no Classroom, e não tem nada aqui que a gente não consiga, depois apenas lendo, entender. Tá? O Marx é alemão, ele nasce em 1818, de uma família judaica, que se converte ao luteranismo em função do antissemitismo muito forte presente na época. Aqui fala sobre o Capital, né? Ele vai estabelecer a base para o entendimento atual sobre o trabalho, sua relação com o capital, o pensamento econômico, certo? Ele se muda para Paris depois de formado, ele é, por formação, doutor em filosofia, vai escrever uma tese sobre a obra do Demócrito, e na França ele começa a escrever para jornais radicais, e é nesta atividade que ele conhece o Friedrich Engels. E também na França ele começa a sua vida de exilado, de perseguido pelo Estado, né? Estado francês, depois ele vai para a Bélgica, ele vai ser perseguido pelo Estado belga, aquela coisa toda. Lembrando, gente, que nós estamos no século XIX, onde as revoluções
proletárias, elas estão em polvorosa na Europa. Tá? A gente vai ter a Revolução Francesa lá antes, depois a Revolução de 1830, na França, depois aqui na década de 40, né, a Primavera dos Povos, e o Marx ele está sempre ali com um pensamento que é tido como subversivo pelas classes dominantes, ok? Ele é um dos pensadores clássicos da sociologia, né, ao lado do Durkheim e do Weber, e a grande contribuição do Karl Marx para o campo da sociologia são ideias que ele vai elaborando ao longo da sua crítica ao capitalismo, crítica à sociedade burguesa durante a sua obra. Tá? São as teorias, por exemplo, do materialismo histórico, da luta de classes, da alienação e ideologia e dos modos de trabalho, certo? O Marx ele vê a divisão da história em modos de produção, certo? Então você tem, quando muda um modo de produção, vai mudar um processo histórico para outro. O socialismo científico, que é também criação do Marx e do Engels, vem na sequência ali de um pensamento socialista que já existia. Vocês já ouviram falar do socialismo utópico, né? Então, antes mesmo desses socialistas utópicos, nós temos o Rousseau, que vai escrever o Tratado sobre a Origem da Desigualdade, e muitos atribuem ao Rousseau essa vertente de pensamento socialista, digamos assim, comunitivista, que depois o Marx vai chamar, vai até dar o nome, né, para as sociedades primitivas e comunitivistas. Então aqui a gente tem os socialistas utópicos, né, Saint-Simon, Charles Fourier, o Proudhon, que faziam muitas críticas ao capitalismo e à sociedade burguesa, a sociedade exploratória, desigual da segunda Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial e assim por diante. Só que, qual é a diferença? O socialismo utópico, ele prevê uma mudança, uma diminuição nessa desigualdade social a partir da iniciativa da classe burguesa. Ou seja, os burgueses, num determinado momento, vou simplificar, vão ficar bonzinhos e vão parar de explorar tanto os trabalhadores, certo? O Marx ele já vai dizer o seguinte, que nós não podemos esperar nada da classe burguesa, porque as classes elas são antagônicas e irreconciliáveis entre si. Então, se a sociedade quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, isso tem que partir do proletariado. E isso só vai acontecer a partir de uma revolução. Beleza? Então vamos lá, gente. A obra do Marx, ela parte de um princípio filosófico. Tá? O Marx ele vem de uma linha intelectual dos hegelianos. O Hegel é o grande expoente filosófico da Alemanha depois de Kant. E o Hegel também é responsável pelo idealismo alemão. O que quer dizer esse idealismo alemão? Quer dizer que o Hegel entendia que as coisas do mundo elas já estavam definidas e que existe algum princípio divino que ele chama de Geist que determina estas coisas. Então, a história ela vai se movendo por contradições, só que essas contradições elas são tudo parte de um plano maior. Mais ou menos assim, Napoleão é o responsável, né, pelas transformações
Na Europa, quando ele invade, queima os cartórios, ele acaba com a aristocracia, ele é responsável pela vinda da família real para o Brasil, que é responsável por transformar uma colônia num reino, que é responsável pela independência e tal, e a gente chega no mundo de hoje, em nós, certo? Então, essa linha de causa e consequência, ela já está pré-estabelecida pelo Geist. Essa é a dialética de Hegel. O Marx, ele parte do princípio de que Hegel entendeu o sistema dialético ao contrário. Para o Marx, não, aquilo que está no mundo, aquilo que está posto na nossa realidade material, não é pré-determinado por alguma coisa que está no mundo das ideias. Na verdade, estas ideias é que são resultado daquilo que daquilo que acontece no mundo material. Não sei se eu me fiz entender. Então, quando você diz o seguinte: eu não gosto de ir naquela balada porque aquela balada tem um peso negativo. Você está sendo hegeliana, tá? Por quê? Porque você acha que a balada tem o peso negativo. É a balada que causa esse sentimento pesado, ok? Ou quando você diz o espírito da década de 80, o espírito da década de 90, o espírito dos anos 60, isso é Hegel. Isso a gente está afirmando que existe uma coisa que determinou aquela situação material. Então, a balada tem um peso, só que o Marx entende diferente. Na verdade, não é a balada que tem um peso, na verdade é a relação entre as pessoas ali, de maneira material, de maneira relacional, é que transformam esta balada numa coisa pesada, certo? Então, essa é a inversão da dialética de Hegel. O movimento, ali é o movimento da realidade que, ao invés de ser harmônico e linear, é tido como um movimento dos contrários. E esses movimentos dos contrários, eles se dinamizam dentro das relações entre as pessoas. Ok? Aí a gente já pode pensar numa coisa que vem lá na frente, chamada luta de classes. Uma outra coisa extremamente importante do Marx é a teoria do materialismo histórico, certo? A partir do momento em que ele inverte essa dialética hegeliana, o que é que sobra? Sobram as relações materiais. Então, para você entender por que certa sociedade apresenta certa desigualdade ou certa contradição, basta você analisar historicamente as contradições materiais que aconteceram dentro dessa sociedade, ou seja, materialismo histórico dialético. E aí, essas contradições materiais, elas não conseguem se descolar do campo das relações econômicas, do campo das relações de exploração, das relações de trabalho, certo? Então, se você, segundo Marx, quiser entender por que tal bairro de Joinville, por exemplo, é mais violento, é mais desassistido que outro, basta você analisar o processo de contradição social que vai acontecer neste bairro desde o seu fundamento, ficou horrível, desde da sua fundação, ok? E o Marx ele tem uma frase bastante interessante, porque ele diz o seguinte: se a gente entender a realidade desta maneira, nós podemos transformar o mundo. Por quê? Porque basta que nós transformemos as relações sociais. No ponto de vista do Hegel, isso é impossível, porque aquilo já está lá de cima, determinado pelo Geist, certo? Então, o Marx vai dizer o seguinte: a maioria dos filósofos apenas observou e interpretou o mundo. O que eu quero fazer, o que é importante, é interpretá-lo e transformá-lo. Aqui,
O materialismo histórico, então, né, ele tem mais ou menos este caminho. A sociedade concreta, tá? Nela, aqui o mundo material, aristotélico. Nela, nós temos as relações pessoais, principalmente no processo produtivo de bens materiais, e aí esses bens materiais aqui, gente, eles são todos os bens necessários materialmente para você viver. E a relação disso aqui, a relação dialética entre as pessoas no processo produtivo vai estabelecer o estágio de desenvolvimento econômico da sociedade e dentro dessa sociedade de cada classe social. Entendido? Dentro da teoria do materialismo histórico, o Marx também traz a ideia de infraestrutura e superestrutura, sendo que entendemos por infraestrutura toda a base material que sustenta uma sociedade. Então, são as relações ali que possuem uma influência direta na superestrutura. Por exemplo, vamos colocar como superestrutura as instituições jurídicas, políticas e ideológicas. Então, a educação, por exemplo, a educação é superestrutura. Aquilo que uma sociedade entende por educação é o resultado dos processos materiais dentro de toda a linha educacional que vão acontecendo na infraestrutura deste processo, certo? Basta nós olharmos, por exemplo, aquilo que as pessoas têm como educação pública. Se você sair perguntando, o que é educação pública para você? É importante, mas está um lixo, é importante, mas não funciona, é importante, mas tem corrupção, é importante, mas doutrinada, blá, 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 aquela coisa toda. Por que que as pessoas têm essa ideia? Por aquilo que elas percebem que existe na infraestrutura, certo? E é assim, por exemplo, nas questões jurídicas, nas questões políticas, as leis. As leis, elas não foram pré-determinadas no momento da criação e que se faça as leis, certo? As leis, elas resultam do quê? Dos processos de relação pessoal dentro da base da sociedade, da base material. Lembram lá do Aristóteles que quanto mais leis existe numa sociedade, menos virtuosa ela é, porque a lei existe exatamente para colocar os vícios sob controle? É mais ou menos essa linha que Marx está puxando aqui, na infraestrutura e na superestrutura, certo? Entendido? Então, o materialismo histórico ele é sempre este movimento dialético, esse movimento contraditório, esse movimento de embate que existe dentro da realidade material, ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu continuo com os modos de produção, para não ficar muito grande, tá, gente? E não se preocupem que eu vou salvar eles como vídeo Marx 1, Marx 2, Marx 3 e assim por diante, beleza? Até daqui a pouco.